Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, quero lhe convidar a juntos lermos e refletirmos o Evangelho deste domingo da Divina Misericórdia, dia 16 de abril. O Evangelho se encontra em João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Diz a palavra de Deus que, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu a Jesus: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando no Evangelho de hoje, deste domingo, o segundo domingo da Páscoa do Senhor, Jesus torna-se visível a seus discípulos. Com a saudação da paz pascual, Jesus afugenta o medo dos discípulos e, soprando sobre eles, confere-lhes o Espírito Santo e o poder de perdoar os pecados. É o que está escrito no Evangelho de hoje. Deixa-os então aptos para prolongar sua missão no mundo, a missão que Jesus havia iniciado. Então Jesus envia os seus apóstolos. Então, 8 dias depois, novamente, Jesus se coloca no meio deles, é o que está narrando o Evangelho de hoje. E após a costumeira saudação de paz, ele convida Tomé a deixar qualquer dúvida, ou melhor, a acreditar sem ver. Diante de Jesus, Tomé, então, ele faz a sua grande profissão de fé. E está escrito no Evangelho de hoje que ele disse: "Meu Senhor e meu Deus", disse Tomé. Jesus, então, ele profere o seu ensinamento para todas as gerações de cristãos, quando ele disse, que está escrito no Evangelho: "Bem-aventurados os que não viram e creram." A finalidade do Evangelho de João não é satisfazer a mera curiosidade, é despertar a fé. A nossa fé, irmãos e irmãs. O Senhor, ele não procura cristãos perfeitos. O Senhor, ele não procura cristãos que nunca duvidam e sempre ostentam uma fé segura, não. Quando um cristão é assim, há algo errado. Não, a aventura da fé, como para Tomé, ela é feita de luzes e sombras. Se não, que tipo de fé seria? Ela conhece tempos de consolação, a fé, ímpeto, entusiasmo, mas também de cansaço, desorientação, dúvida e de escuridão. O Evangelho de hoje, ele quer nos mostrar a crise de Tomé, para nos dizer que não devemos temer as crises da vida e também da fé. As crises não são um pecado, são um caminho. Não devemos receá-las. Muitas vezes nos tornam humildes, porque nos despojam da ideia de estarmos certos, de sermos melhores e até mesmo acharmos que somos melhores do que os outros. As crises, elas nos ajudam a reconhecer que estamos em necessidade. Qual necessidade? Que desperta a nossa necessidade de Deus,
permite-nos assim regressar ao Senhor, ir ao encontro do Senhor, porque a crise de fé nos leva a isso, a reconhecer que estamos necessitados de Deus. Ir até o encontro do Senhor e tocar as suas feridas, experimentar novamente o seu amor. Irmãos e irmãs, é melhor termos uma fé imperfeita, mas humilde, sempre orientada para Jesus, do que termos uma fé forte, mas presunçosa, que nos torna orgulhosos e arrogantes. Deus seja louvado pela sua vida. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.